Quem é amigo do Padre Léo, levanta a mão e diz eu. Amém, que maravilha. Eu também levantei a mão e digo eu sou um filho e um amigo do Padre Léo, um filho espiritual, que Deus mandou aqui para a Canção Nova, nesse acampamento Trilha da Cura, para partilhar o que Deus tem feito. Pode sentar, vamos acompanhar a palavra de Deus e acompanhar o que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã de hoje. Na Trilha da Cura significa caminhada. Na Trilha da Cura significa que a gente está andando, procurando a cura e o encontro com a graça de Deus. E eu quero começar partilhando com vocês uma graça que aconteceu comigo aqui nesse rincão, há mais de 20 anos atrás. Muitos de vocês nem nascidos eram. E eu estava passando por um processo muito bonito de conversão. Eu me converti, eu partilhei outro dia aqui na Canção Nova essa história muito bonita da minha conversão, que aconteceu por causa do meu irmão. Tem gente que imagina que só oração de mãe e de pai faz efeito. Não, oração de irmão também. Meu irmão tinha experimentado a graça de Deus, vivia uma vida de comunhão com Deus, e eu, nessa época, não era feliz. Vivia tudo que o mundo oferecia, achando que aquilo trazia felicidade, mas nada. E foi lá pelos anos 97, 98, que eu vivi uma profunda e verdadeira conversão. Comecei a caminhar na vontade de Deus, agradar a Deus, a gente estava caminhando junto nesse momento. Só que aconteceu o quê? Aconteceu que eu vivi essa transformação, mas depois eu dei uma parada. Sabe quando acontece que a gente experimenta a graça de Deus, parece com fervor, parece que a gente está andando impulsionado com uma força-jato? Parece que tem um negócio empurrando a gente vai, a gente quer rezar, a gente quer jejuar, a gente quer ler a palavra de Deus, mas depois parece que dá uma baixada. Já viram isso? Por que acontece? Já aconteceu isso com algum de vocês? Quem aconteceu, levanta a mão aí. Ixi, olha só, quase todo mundo. Então nós estamos juntos. Estamos falando no mesmo terreno. Isso aconteceu comigo. Eu estava dando aquela baixada, estava um pouco desanimado, tinha experimentado a graça de Deus, mas estava sentindo que as coisas não estavam caminhando muito bem. E foi no ano de 2003 que eu recebi um convite para vir aqui no acampamento da Canção Nova de Ano Novo. Olha só, 2003 faz tempo, não é? Vim para cá, nesse acampamento de Ano Novo, e eu já tinha vindo outras vezes na Canção Nova, do tempo que era, a maioria das pessoas vinha acampar. A gente ia aqui do lado, não é? Trazia aquelas barracas, eu tinha um Corsinha bem velho, que vinha sempre lotado de gente. Aí a gente vinha, montava a barraca, e depois ia na fila do banheiro. Quem quisesse tomar banho tinha que acordar 5 da manhã. Tomava banho e depois, pronto, agora, claro, a estrutura está diferente. Ali na lanchonete, eu olho para a lanchonete aqui, abro o meu sorriso, de uma fila grande, e o pessoal da lanchonete o pessoal falava, está demorando. Aí eles falavam, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E todo mundo ficava com paciência. E eu estava aqui, nesse rincão, sentado onde vocês estão hoje. E naquele dia, o Padre Léo falou da carta aos Filipenses. Ele falou da importância de estudar a carta aos Filipenses de São Paulo, e ele falou que São Paulo naquela carta falava várias vezes sobre a cura interior. Ele diz que fez um estudo e 27 vezes na carta aos Filipenses falava sobre a cura interior. E sabe qual é a primeira palavra? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aquela palavra veio como uma flecha no meu coração. Aquela palavra veio como um raio. E sabe que o Padre Léo falava, e era um raio mesmo, que entrava nos corações, entrou no meu coração, e eu falei, meu Deus, a alegria está indo embora. Como pode que a alegria vá embora se a fonte da alegria é o Espírito Santo? A gente rezava com o Ministério de Música agora há pouco, clamando o Espírito Santo, e essa é a fonte da alegria. E como pode que a alegria estava longe? E foi nesse acampamento que eu tive um reavivar da minha experiência com a graça de Deus, graças ao Padre Léo. E ontem eu fiquei muito emocionado quando o irmão Ribamar e os outros irmãos me disseram que aqui tem a relíquia das vestes sacerdotais do Padre Léo. Olha um sinal extraordinário. Tudo se decompôs, as vestes que estavam embaixo ficaram decompostas, mas as vestes sacerdotais do Padre Léo estão intactas, estão aqui ao meu lado, a túnica dele, aqui o Sagrado Coração que ele sempre usava no peito, e é sinal de que o servo de Deus, Padre Léo, está lá no céu intercedendo por nós, amém?
Ele está lá no céu, aqui junto conosco, e a sua túnica é sinal da grande graça e da grande experiência. Foi um divisor de águas eu estar aqui, nesse rincão, há 20 anos atrás, no momento do acampamento de Ano Novo. E sabe o que eu descobri há 2 dias atrás? Eu não imaginava como é que Deus vai preparando as coisas. Há 2 dias atrás eu conversava com um dos nossos irmãos e perguntava para ele: irmão, como é que o senhor descobriu a vocação? Era um dos irmãos mais novos, eu nunca tinha perguntado para ele. Ele disse assim: irmão Emanuel Maria, sabe como eu descobri? A gente começou a participar mais da igreja depois da conversão do meu pai. E como foi a conversão do seu pai? Olha o que aconteceu. Ele vivia uma vida distante de Deus, vivia uma vida, às vezes bebia um pouco mais, não participava da missa direito, participava com pressa, não era um homem de oração e não tinha uma alegria no coração. E a irmã dele falou com ele: por que você não assiste nas quartas-feiras, na Canção Nova, uma pregação do Padre Léo, um programa dele? Gente, quando ele começou a ouvir aquela pregação na quarta-feira, o coração dele se incendiou, e aí ele não perdia nenhuma quarta-feira, todas as quartas-feiras ele estava lá, e aí ele descobriu que tinha como acessar na internet as pregações antigas do Padre Léo, e ele começou a assistir. E aí ele conta, eu perguntei para ele depois, mandei uma mensagem, ele me contou como é que foi essa experiência. Ele disse que parecia que o Padre Léo estava falando para ele. Essa era a experiência. Parecia que o Padre Léo estava falando com ele. Ele disse que de repente maratonava as pregações, era 4, 5 por dia. Tinha um tempo, ele estava desempregado e nessa hora era Padre Léo, e junto com o Padre Léo, graça de Deus, graça de Deus. Resultado, ele experimentou uma profunda conversão e por causa disso arrasta a família. Eu estou vendo que aqui tem muitos homens assistindo e participando disso. E sei que aí em casa tem muitos homens ouvindo. Deixa eu te dizer, há muito mais mulheres que rezam na igreja do que os homens, porque o nosso coração é mais duro, o nosso coração é mais apegado às coisas da terra. Mas quando um homem decide ficar de joelhos e dobrar os seus joelhos, porque nenhum homem é tão homem como quando ele está de joelhos. E se um homem decide ficar de joelhos e dobra os joelhos perante o Criador, e naquela hora transforma a sua vida em oração, ele não só transforma o coração dele, mas ele transforma a família e as pessoas que estão em volta dele, amém? É isso que acontece quando um homem dobra os seus joelhos e se transforma em oração. É isso que acontece quando um homem dobra os joelhos. Isso aconteceu com esse pai de família. A família dele foi transformada quando ele, um pai, deu o exemplo de que homem reza sim. Homem não tem vergonha de pegar o seu terço e andar na rua rezando o terço. Homem não tem vergonha de estar num grupo de WhatsApp que está aquelas conversas esquisitas e falar: nesse grupo eu não estou mais, e sair do grupo. E os amigos perguntarem: ei, por que você está fazendo isso? Não gosta mais da gente? Não, vocês são meus amigos, mas essa conversa não é para um homem de Deus. Um homem tem coragem de mudar a sua vida para poder escolher o céu. Porque o céu é para aqueles que lutam, é para aqueles que combatem, é para aqueles que decidem mudar a sua vida e mudar a vida dos outros. Sabe qual é o resultado da transformação do coração desse homem? Os filhos se transformaram pela graça de Deus. E hoje, pelo dom e pela graça de Deus, esse homem está muito feliz na fé católica e 2 dos 3 filhos dele são consagrados do nosso Instituto Hesed. Dá glória a Deus por causa da transformação desse homem. Por causa da transformação de um homem, eu agora tenho mais 2 filhos espirituais que vieram por meio do nosso querido Padre Léo. Ele está intercedendo por nós lá no céu e o Instituto Hesed é grato também ao Padre Léo. Glória a Deus. Amém. E agora eu queria que você pegasse isso. Agora eu queria que você pegasse na palavra de Deus, Lucas capítulo 8, que vai ser o texto que a gente vai meditar hoje. É uma história já conhecida, mas é uma história que diz muito ao nosso coração sobre o encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda o coração. Pega a sua Sagrada Escritura. Quem está com a Bíblia, levanta aí para eu ver. Olha só, muitos estão. Quem não tem a Bíblia, hoje eu deixo. Hoje eu deixo pegar no celular, mas é só hoje, hein? Pega a sua Bíblia, não vai esquecer a Bíblia como eu esqueci. Essa aqui é emprestada do irmão que me emprestou, que eu também esqueci, né? Olha, não vão fazer assim, hein? Olha só.
Siga o mestre Jesus, não, siga esse aqui. Então vamos lá, Lucas 8, eu estou aqui no versículo 43. A gente está vendo Jesus andando. Jesus anda em muitos momentos do Santo Evangelho. E naquela hora, muitas pessoas invocam o nome de Jesus. E quando invocam o nome de Jesus, tem sua vida transformada. Lucas 8, versículo 43. Eu vou ler aqui, você acompanha, e depois a gente vai rezar e meditar nessa palavra tão especial. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele, de Jesus, por trás, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. E Jesus replicou: alguém me tocou, porque eu percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo. E prostrou-se aos seus pés. E declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado. E como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Essa palavra é uma das palavras mais bonitas que eu acho no Evangelho. É uma palavra que mostra o tamanho do coração de Jesus. O tamanho do coração de Jesus e mostra como nós devemos fazer por cura interior. Aqui mostra uma mulher que enfrenta uma situação de medo, uma situação de vergonha. O Evangelho mostra uma mulher que era atingida por um fluxo de sangue de 12 anos que não parava, mas isso gerava uma consequência muito grande. Eu quero que você entenda que lá no tempo de Jesus, lá na sociedade do Antigo Testamento, uma mulher que estava assim era chamada impura. Para a gente isso não faz tanto sentido. Impura não é só tomar um banho, não. É uma impureza da lei dos judeus. E uma mulher que era impura não podia conviver com as outras pessoas. Ela não podia tocar em ninguém. Imagina que você não podia dar um abraço em ninguém, cumprimentar ninguém na mão, porque você estava impura. Se você entrava num lugar, todos tinham que sair para você entrar. Quando a pessoa chegava perto de alguma outra pessoa, tinha que dizer impura, impura, impura. E a outra pessoa saía para longe. Era uma mulher que não tinha mais vida em comum, que enfrentava a solidão. Essa história dessa mulher é uma história que fala com você. A tua vida é uma vida que enfrenta momentos de prova e de solidão. E pode ser que alguma pessoa que você contava muito com ela acabou traindo a sua confiança. Como é duro e é difícil enfrentar uma traição de alguém que a gente ama, de um amigo, de um sócio, ou talvez até de um esposo, de uma esposa. Como é difícil a gente lutar só. E tem muitas pessoas que na igreja lutam só. Muitas pessoas que na igreja vivem uma vida de solidão e combatem. E isso, a necessidade de cura interior. E por isso o encontro com Jesus cura o coração. E por isso o encontro com Jesus traz vida nova. E é por isso que o encontro com Jesus tem capacidade de mudar a vida, como mudou dessa mulher aqui, dessa hemorroíça. E tem capacidade de mudar a sua vida se você deixar. Se você quiser, porque é um trabalho de mão dupla, diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. Deus é todo poderoso? Claro que sim. Ele é todo poderoso, criou o céu e a terra, tudo que nele existe. Ele tem o poder e ele teve o poder de te criar. Talvez muitas vezes o teu pai se uniu com a tua mãe, mas teve uma hora em que Deus disse, eu quero, e deu uma alma e você existiu na barriga da sua mãe. E tem muita gente aí que diz que na barriga da mãe tem um tecido, tem uma coisa qualquer, e que a mãe pode decidir tirar esse tecido quando quiser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas isso não tem nada a ver, porque você, desde aquele exato momento em que o espermatozoide se uniu com o óvulo na sua mãe, você era um filho que Deus tinha sonhado, e ali estava a sua alma. Por isso é tão importante a gente defender a vida desde o início, e a igreja não
muda isso nunca. Não muda isso nunca. Nós fomos criados por amor de Deus, na onipotência dele. Só que Deus, Ele te ama. Mas para existir amor, tem que existir liberdade. Imagina se você está lá e de repente alguém chega, vamos supor aqui que tem o Joaquim. O Joaquim estava lá namorando com a Mariazinha, e o Joaquim estava lá querendo muito aquele namoro, mas ele não estava pensando muito em casar, estava começando a descobrir, só que o pai da Maria queria que o Joaquim casasse, e o pai da Maria chegou com uma faca no pescoço do Joaquim e disse: casa com a minha filha agora. O Joaquim disse: caso. Porque ele estava com medo de morrer, naquela hora ele disse: caso, não quero, caso agora. Esse casamento foi válido? Claro que não. Porque para ter amor tem que ter liberdade. Deus te criou livre. A liberdade só é necessária para que a gente possa amar. Porque sem liberdade não tem amor, e por isso Deus te criou livre. E aí vem a história. Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem ti. Porque Ele precisa do teu sim. Eu deixo Deus agir em mim. E eu deixo Deus me curar. Na liberdade, Deus vem e me manifesta que Ele me ama. E aqui aconteceu com essa mulher. Uma mulher que não tinha alegria, mas ela tinha uma esperança. Deixa eu dizer para você. Tem alguma coisa que tem roubado a sua esperança? Alguma pessoa que tem dito para você que não adianta mais rezar? Alguma pessoa que tem dito para você que não adianta mais clamar as graças? Que pode desistir, que não tem mais jeito, que esse casamento não tem mais jeito, que esse filho não tem mais jeito, que essa situação do nosso país não tem mais jeito, que isso e aquilo não tem mais jeito. Essa boca, deixa eu te dizer, é uma boca que te coloca para baixo, porque para Deus tem jeito sim, porque o anjo Gabriel disse para Nossa Senhora, e essa palavra é para você: para Deus nada é impossível. Diz comigo: para Deus. Isso, amém. Para Deus nada é impossível. E aqui a gente tem uma mulher que estava impura por 12 anos. Uma mulher que estava sozinha. Imagina que ela não podia convidar ninguém para a sua casa, para fazer aquele café com pão de queijo, colocar na mesa dela. Não podia convidar ninguém. Ela não podia dar uma volta na praça, encontrar com as pessoas. Ela não podia ver talvez a irmã dela, o irmão dela que ela amava tanto, no encontro. Ela não podia ir na festa, no templo em Jerusalém. Ela estava só. Mas ela tinha uma esperança. E essa esperança era Jesus. E aqui a gente vê como o milagre se desenrola no encontro com Jesus. E o encontro com Jesus pode mudar o coração de alguém que tem fé. O encontro com Jesus muda alguém que tem fé. Lá no Exército de São Miguel, que é o apostolado do nosso Instituto Hesed, a gente já reza há mais de 4 anos, todos os dias na internet. E olha, o que eu tenho visto nesses anos todos é impressionante. O que eu tenho visto do que Deus tem feito na fé das pessoas e por meio da fé das pessoas é algo extraordinário. Sabe a alegria que dá ao nosso coração quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que diz: irmão, e eu recebi esse testemunho uma vez que eu estava no aeroporto, uma pessoa que disse: irmão, eu estava a ponto de tirar a minha própria vida. Não tinha mais sentido na minha vida, eu ia naquela hora tirar a minha vida, só que eu fui participar do poderoso texto do combate e naquela hora o Senhor disse e falou o meu nome e disse: não faça isso com a tua vida, porque a tua vida é importante, Jesus te ama. E naquela hora eu acolhi isso e eu estou aqui para contar essa história. Sabe quando acontece de uma pessoa que diz: irmão, o meu casamento estava destruído e eu já estava decidida em me separar. Mas naquela hora, eu ouvi quando vocês disseram: perdoa, e caminha de novo, tenta de novo, perdoa. E vocês disseram na live: vai minha filha, perdoa, dá conta, vai, você vai conseguir a vitória sobre o coração duro do teu marido. E eu perdoei, eu rezei por ele, irmão, nas madrugadas do Santo Rosário, eu rezei à noite, e agora o meu marido está participando da Santa Missa, agora o meu marido se confessou, e agora o meu marido está com uma vida nova. Sabe o que acontece?
Isso é o fruto da fé. Isso é o fruto de alguém que reza e toca em Jesus, porque o encontro com Jesus muda o coração. Vou contar para vocês o que aconteceu uma vez quando eu estava em missão. Ano passado, ou foi ano retrasado, acho que foi ano passado, no início do ano passado, eu fui fazer uma missão, cuidar de uma peregrinação lá na Europa. Só que o meu voo estava diferente dos outros e eu precisei dormir uma noite em Lisboa, porque o voo ia sair cedinho no outro dia, às 5 da manhã, e eu tive que dormir na cidade de Lisboa, era um domingo, e eu fui participar da Santa Missa. Estava hospedado lá bem perto do aeroporto e estava andando lá bem junto do aeroporto, desci, peguei o metrô e fui para o centro de Lisboa. Domingo, o centro ainda cheio de turistas e tudo, estava assim no finalzinho da tarde, era um período de verão, o sol ainda estava claro, já era umas 7 para 8 da noite, e eu andando no centro lá, de repente uma senhora bem grande, gordinha, negra e claramente com traços africanos, me viu descendo a ladeira, ela estava subindo, ela e mais um casal bem jovem. Ela me viu e falou: ora, pois, é o irmão Emanuel. Eu olhei, a senhora me conhece e reza conosco? Ela falou: sim, eu sou guerreira do exército de São Miguel, eu sou da Angola. Era de Angola, a senhora. Me olhou e falou com aquele sorriso. Aí ela falou assim: olha, pois, este aqui é o teu milagre. Aí eu falei: como assim? É o teu milagre. E apontou para um bebezinho que devia ter uns 6 meses, estava dormindo com um sorriso assim nos lábios, dormindo, fazendo assim com a mãozinha, mexendo um pouco. Aí ela começou a contar. Falou assim: esta é a minha filha. Essa é a minha filha. E ela casou-se, e ela é jovem, ela tem 21 anos, ela casou-se com 19 anos, só que naquela hora ela começou a contar e falou assim: essa minha filha, ela casou-se e logo ela ficou grávida, e estava filha com o esposo. Só que ela acabou perdendo o primeiro filho logo no início daquela gravidez. E ela perdeu e ficou muito triste. E um dia eles estavam rezando o terço do combate conosco, e lá em Angola às vezes é 4, 5 horas a mais. Então era já perto da meia-noite. E aí uma vez, e isso a mulher contando, ela falou assim: e eu estava rezando o terço do combate com a minha filha. Nós estávamos vendo a televisão e assistindo o senhor, e naquela hora o senhor disse que tinha uma menina que tinha perdido um bebê, mas que ela não ficasse triste, porque Deus tinha olhado para ela e ela ia ficar grávida e que esse bebê ia dar muita alegria. Glória a Deus. E aí ela falou e estava muito feliz, e aí ela falava e depois me dava um outro abraço, depois ela falava e me dava um outro abraço, e ela falou: e agora este bebê é o teu milagre. E ela falou: tu sabes como chama esse menino? E eu disse: não. Ela: Emanuel. Viu aí? Esse é o milagre de alguém que tem fé, de alguém que reza. E ela falou que perseguiu a oração, viu que a filha dela estava triste, não queria mais viver, não queria mais saber de filho, e ela permaneceu em oração. Deixa eu te dizer, a tua fé pode realizar milagres se você acreditar. Eu tenho visto nesses anos todos milagres impressionantes. Milagres físicos, de pessoas que levantam da cadeira de roda, milagres de pessoas curadas de câncer, disso, mas sabe qual é o maior milagre de todos? O maior milagre acontece aqui no coração. O maior milagre acontece quando a gente deixa Deus agir em nosso meio, e esse milagre aconteceu com essa mulher aqui, com essa mulher que transformou a sua vida. Uma mulher extraordinária, essa hemorroíça, ela toca Jesus, mas essa mulher tem medo. Por quê? Porque se essa mulher tocasse em Jesus, se essa mulher tocasse o coração de Jesus, e a veste dele era o coração dele, se essa mulher tocasse e não fosse curada, ela, porque era impura, ia deixar Jesus impuro, e ele teria que passar o dia inteiro sem falar com ninguém, porque era assim, a impureza acontecia, e depois que uma pessoa impura tocava alguém que estava puro, aquela pessoa ficava impura até a tarde. Mas ela foi com fé, e ela estava com medo. Jairo, e aqui no Evangelho conta que logo nos versículos anteriores, Jairo, que era da sinagoga, o chefe da sinagoga, ele foi de peito aberto falar com Jesus, um homem importante, um chefe da oração. Chegou lá, falou: Jesus, minha filha está doente.
Eu preciso que o Senhor venha curar. Lá Jesus foi andando e aquele homem tinha toda a liberdade, só que aquela mulher tinha vergonha. Imagina uma multidão do lado de Jesus, apertando de um lado e do outro, andando e não sei o quê, naquela hora apertando e de repente vem uma mulher e lá por baixo toca a veste de Jesus. Imagina o desespero dessa mulher e o medo, porque se ela fosse pega, talvez ela pudesse ser até batida, apedrejada, porque ela estava tocando no grande Jesus Cristo, e ela podia ser apedrejada, mas ela teve medo, mas a fé foi maior que o medo. O que você tem medo? Do que você tem medo quando você busca a Jesus? Tem medo da sua vida ser transformada? Tem medo de alguma coisa de ruim acontecer? Do que você tem medo? O que te paralisa? Quando você busca a Jesus, Jesus, você fala, Jesus, eu quero isso, mas eu não quero me comprometer mais. Jesus, eu quero essa graça, mas será que se eu der mais para Jesus, Jesus vai pedir mais de mim? Será que se eu der mais e mais e mais para Jesus, Jesus vai querer mais e mais e mais do meu coração? E talvez o medo de seguir mais pare a sua vida no meio. Deixa eu te dizer, foi isso que aconteceu comigo quando eu estava aqui na Canção Nova. O Padre Léo dizia, a alegria é uma alegria que deve durar para aquele que busca a cura interior. E a cura interior precisa ser buscada. Você não pode parar no processo de cura que você está, mas é igual uma correnteza. Se você está num rio e para de nadar para frente, eu gosto muito de nadar, se você para de nadar, a correnteza te leva para trás. Você que para de buscar a Deus e acha que já está bom até aqui, deixa eu te dizer a maior das verdades, você vai ser levado para trás. E você não vai parar de ser levado para trás, porque o inimigo está sempre puxando os filhos de Deus para trás. Então o reino de Deus, diz nosso Senhor Jesus, é de quem? Dos violentos. Daqueles que se decidem a mudar o quê? O outro? Não, o meu próprio coração. Porque às vezes a gente quer mudar o marido. Irmão, meu marido é tão difícil, irmão. Se o senhor soubesse, irmão, eu quero que o senhor passe pelo menos uma semana na minha casa, ver como ele é difícil. Olha, irmão, olha só, ele é lento, irmão. Demora demais para fazer as coisas. Irmão, meu Deus do céu. E aí você fala, marido, irmão, se o senhor convivesse com a minha esposa, irmão. E, irmão, ela fala tanto, irmão, não sei de onde sai tanta palavra, irmão. Amanhece o dia, ela já está falando. Eu chego do trabalho, ela fala, tem conta para pagar, você chegou atrasado, por que você não comprou isso? Meu Deus, ela não pode me dar um beijinho antes? E às vezes a gente quer que o outro mude. A gente quer que você mude, que você mude, que você mude. Mas a gente tem que começar em nós. Essa mulher sabia que o que precisava curar era o fluxo de sangue dela. Ela queria uma graça, mas essa graça parou nessa mulher. E hoje o aprendizado com essa mulher hemorroíça é de que a gente não pode parar na cura interior. Vamos lá ver o relato dessa mulher, que ela foi seguindo, ela viveu de pedaços do encontro com Deus. Ela viveu de pedaços da graça de Deus. Depois você ouve falar dessa mulher no Santo Evangelho? Não mais. Essa mulher desaparece. Há pessoas que se encontram com Jesus e esse encontro é tão forte que depois essas pessoas permanecem com Jesus. A hemorroíça ganhou uma graça de cura e ganhou uma graça de cura grande, porque quando ela tocou a veste de Jesus, naquela hora que ela tocou a veste de Jesus, uma força saiu dele e curou aquela mulher. Só que a vida dela mudou naquele instante, porque ela teve a graça da cura do seu fluxo de sangue, mas depois essa mulher foi embora, porque ela ganhou a graça da cura e era aquilo que ela queria a cura de Deus, mas ela não queria o Deus da cura. Ela queria uma graça de Deus, mas ela não queria o Deus de todas as graças. E eu conheço uma mulher que fez novena, fez jejum, caminhou na graça de Deus por muito tempo para pedir o milagre da sua filha, não fazer uma cirurgia. Mas depois que a filha alcançou esse milagre, a mãe desapareceu. Pessoas de momento, mas eu estou falando aqui não com pessoas que vieram procurar uma pequena graça. Mas vocês querem pegar a fonte da graça. Vocês querem pegar o dono da graça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A hemorroíça desapareceu no Evangelho.
Mas teve uma mulher que foi curada por Jesus, e o nome dela é Maria Madalena. E o Evangelho diz que dela saíram 7 demônios. E a tradição da igreja diz que essa mulher era uma pecadora pública. Não havia homem quase que resistisse a ela, por causa da beleza dela, e ela fazia pecado com vários e vários e vários homens poderosos naquele momento. Era uma mulher pecadora pública, uma mulher que vivia uma vida completamente errada. Só que ela tentou fazer isso com um homem que ela não conseguiu, que foi Jesus. Só que Jesus naquela hora se deixou tocar espiritualmente por Maria Madalena. Não como ela tocava os outros homens de forma impura, pelo contrário, mas naquela hora o coração dele tocou o coração de Maria Madalena, e aquela mulher entendeu que não era como a hemorroíça, não era uma graça que ela queria, mas ela queria uma vida nova. Você hoje está sendo chamado nesse acampamento, na Trilha da Cura, para receber uma graça de transformação. Esse é um acampamento diferente. Por quê? Porque é decisão nossa trilhar a nossa própria cura interior. E o Padre Léo insistia isso, que nós precisamos nos esforçar e caminhar forte para a nossa cura interior, e essa cura interior vai mudar a nossa vida. Aquilo que nós precisamos fazer é transformar todos os dias, e sempre tem algo que precisa ser curado, sempre tem algo que precisa ser transformado. Olha para a sua vida e vê se você já está 100% paciente. Não. Não, irmão, estou longe disso, irmão. A paciência passou, foi longe. Eu estou aqui em Cachoeira, a paciência passou ali na Dutra e foi embora para o Rio de Janeiro. Não, paciência, não estou. Será que eu estou confiando em Deus em todos os momentos, sim ou não? Sim, olha aqui, essa sim. Eu não estou não, tem vezes que eu ainda não confio como deveria. Eu preciso de cura interior, porque às vezes, por exemplo, quando uma pessoa me magoa, às vezes demora um pouquinho para dar o perdão e não é imediato. Às vezes eu ainda acho que as outras pessoas não me amam o suficiente, tenho um pensamento de rejeição, de inferioridade, cada uma dessas coisas que você diz, às vezes eu não sou como eu deveria ser. Nós precisamos de cura interior e nós precisamos tocar as vestes de Jesus e não parar quietos. Você precisa tocar a veste de Jesus e tocar com a sua fé. Olha o que essa mulher fez. Voltamos na história dessa hemorroíça. Ela tocou a fé e Jesus falou com ela. Quem me tocou? Perguntou para todas as pessoas, mas ela tinha medo e tinha vergonha. E ela viu-se descoberta e tremendo foi lá nos pés dele. E ele disse, tua fé te curou, vai em paz. E agora, a palavra que Deus diz para você. A tua fé te curou, agora entra num relacionamento com Ele. Tua fé é interesseira. Tua fé quer só ganhar as graças de Deus. Isso está muito raso. Deus é generoso e derrama muitas graças. Mas sabe o que Deus deseja? Deus deseja o teu coração. Deus deseja o teu coração para Ele. Entrega o teu coração para Ele e faz essa transformação de vida junto com Ele. Um dos testemunhos que me tocou muito da família Exército de São Miguel foi um testemunho do Emerson. Ele vive lá em Santa Catarina. E nessa época, o Emerson vivia uma vida junto com uma companheira. Ele não tinha recebido o sacramento do matrimônio. E ele vivia junto com ela, e muitas pessoas hoje em dia acham que basta viver junto. Muita gente diz uma palavra que eu já ouvi, se casar estraga, tá bom assim? Se casar estraga, já ouviram essa conversa? Já, se casar estraga, tá bom assim? Se casar estraga, não, se casar a bênção vem. Mas se não casar, aí é que estraga mesmo, né? Uma pessoa diz isso, ele vivia assim, e vivia uma vida distante da graça de Deus, o Emerson. Aconteceu que ele recebeu uma pontada e uma dor muito grande. Ele foi ao hospital e descobriu um câncer raro e muito agressivo. Muitas vezes a minha avó dizia para mim, meu filho, Jesus sempre busca as pessoas pelo amor, mas se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aconteceu com o Emerson.
E o Emerson começou a sentir essa pontada, e essa dor não passava, e essa dor ficava insistente. Ele foi lá no hospital e foi diagnosticado com esse câncer. Um câncer muito agressivo e muito violento. E aí ele se voltou para a graça de Deus. Aí ele se voltou para uma vida de oração. Aí ele se voltou para clamar as graças que Deus queria derramar. E nessa hora, as graças foram sendo derramadas em primeiro lugar. Onde? Na vida pessoal dele. O Padre Léo dizia isso, o Padre Rufus dizia isso, e todos os ministros de cura interior dizem isso, que a primeira e maior cura acontece onde? Quando você se ajoelha perante o sacerdote no sacramento da confissão e arranca a sua vida de pecado. O Padre Rufus dizia uma vez que quando uma pessoa se confessa, naquela hora a maioria dos demônios que tomavam posse daquele corpo, a maioria dos demônios que atormentavam aquela pessoa vai embora. E vai embora para sempre. Porque uma pessoa que se decide se confessar, arranca o pecado do seu coração, que é a maior fonte de peso espiritual, e é o maior bloqueio para a cura interior, que é a falta de arrependimento. O Emerson fez uma boa confissão, e começou a preparar o seu sacramento do matrimônio. Enquanto isso, quimioterapia, radioterapia, fazia esse acompanhamento e tentava muito caminhar na graça de Deus. Ele insistia e pedia a Deus essa graça. E Deus se manifestou a ele, porque o primeiro passo da cura interior, e você já sabe disso, é o sacramento da confissão. Mais uma vez eu digo para vocês que nunca experimentaram, ou que talvez estejam me ouvindo hoje e já não se confessam há 3, 5, 10, 20, 30 anos. Não existe alegria maior do que o sacramento da confissão. Certa vez eu fui o tradutor de um ex-satanista. O nome dele é Zachary King. Tem um testemunho lá na internet, aqui no canal do YouTube do Instituto Hesed, um testemunho impressionante. E ele conta que quando ele confessou, ele diz, ele era satanista por anos e anos, tinha quebrado todos os 10 mandamentos com pecado mortal aos 15 anos de idade, viveu mais de 20 anos no satanismo fazendo coisas terríveis. E ele disse que quando ele se ajoelhou para confessar, ele disse que sentiu como se um peso tirasse dele uma vida inteira de peso, e ele sentiu uma leveza que ele não imagina. É uma leveza grande. E isso acontece quando a gente se arrepende dos nossos pecados. A nossa Madre Jane, uma das nossas 2 fundadoras, conta no testemunho dela. Uma vez ela estava fazendo, no momento de oração, e ela teve uma experiência e viu Jesus flagelado, como se ele estivesse na agonia. Mas na agonia ele suou o sangue. Só que a visão que ela teve foi de Jesus todo banhado de sangue. Foi Jesus todo completamente banhado de sangue. Imagina uma cena dessa, você vendo Jesus com a mão sobre a pedra, encostado, todo banhado de sangue. E ela diz que viu uma beleza grande dele, mas ao mesmo tempo muita dor. Viu uma beleza tremenda naquele homem, mas viu muita dor. E ela logo sentiu compaixão, ela é assistente social, e ela logo queria ajudar, como ela ajudava presos, como ela ajudava pessoas que estavam em situação de risco. Ela sentiu aquela compaixão por Jesus e ela queria fazer alguma coisa. E ela já com ira, querendo já tomar as dores de Jesus e enfrentar. Ela falou: Jesus, quem fez isso com você? Jesus, quem fez isso com você? E Jesus olhou para ela com um olhar de compaixão e disse: foi você, Jane. Foi você. E ela entendeu que com o pecado dela, ela fazia sofrer a pessoa mais inocente de todas, que era o Filho de Deus. Depois ela continuou naquela visão, e ela teve uma outra experiência, e viu a Santíssima Virgem Maria, que acompanhava Jesus, e acompanhava Jesus com muita dor na cruz, e Nossa Senhora chorava muito, e ela entendeu que o pecado dela não fazia somente Jesus sofrer, o inocente de todos, mas fazia a mãe de Jesus sofrer. Imagina que com o teu pecado, que eu com o meu pecado, nós fazemos Jesus, o inocente, sofrer, e fazemos a sua mãe, a Virgem Maria, sofrer. E é nessa hora que nós devemos clamar para os dois, um coração arrependido. O primeiro passo da cura interior
é o passo do arrependimento e da confissão. Mas o segundo passo é sempre esse da cura interior. Qual foi o problema da hemorroíça? Essa mulher recebeu uma grande graça, e uma grande graça que foi um presente de Deus, que pode ser a mesma graça que você tenha recebido. Pode ser a mesma graça que você tenha recebido de Deus. Você recebeu talvez uma cura física. Recebeu uma graça de um emprego que você pedia tanto. E veio hoje aqui a Canção Nova e assiste a gente conosco agora. E, irmão, eu recebi uma graça grande. Eu estou querendo saber mais de Deus. Eu estou querendo buscar. Só que você falta ainda o passo da confissão. Tá bom, irmão, eu me confessei recentemente. Eu estou buscando viver uma vida de busca de Deus. Eu estou clamando as graças de Deus, então o que está faltando? Está faltando trabalhar a cura interior e ficar firme ali. A hemorroíça parou, recebeu a graça e desistiu. Mas Santa Maria Madalena permaneceu firme. Eu sei que Deus tem promessas grandes para a vida de vocês. Eu sei que Deus tem promessa grande e promessa de céu. Porque você não foi feito aqui para essa terra. Essa terra tem muita alegria, mas tem muita dor. Essa terra é um lugar onde a gente trabalha, onde a gente ganha dinheiro, onde a gente ama os nossos, mas tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar, mas você foi feito para o céu, e você foi feito para viver o céu aqui na terra. Dizia Santa Teresinha que o céu é Deus. Santa Elizabeth da Trindade dizia que o céu é Deus e na minha alma Ele está. E quem vive uma vida de comunhão com Deus, vive uma vida indestrutível na alegria. Sabe que ninguém pode roubar a sua alegria, que ninguém tem esse direito? Ninguém tem poder nem direito de roubar a sua alegria. E agora sim, Santa Teresinha dizia que ela tinha uma alegria que não passava, porque Deus estava no controle da vida dela. E ela não deixava ninguém roubar a alegria. E foi isso que o Padre Léo pregou em 2003. Ele falava sobre a alegria do Evangelho e ele dizia que a alegria que entrou no coração de São Paulo, ninguém roubava. São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo em Gálatas, e ele fala lá do